Daniel Silveira, deputado federal eleito pelo PSL e que tem um currículo assim extremamente polêmico, foi preso por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes e que já foi referendado hoje pelos 11 ministros do STF, justamente por estar criticando e atentando supostamente, segundo os ministros, contra a democracia, principalmente contra o Fachin. Falou coisas ali absurdas, tá? Associou ministro da STF ao narcotráfico sem provas, falou que tem que dar surra de gato morto na galera. Então, assim, foi meio tenso mesmo que ele falou. Mas será que ele merecia ser preso mesmo? Será que tá certo o que a STF fez? Confesso pra vocês, esse vídeo vai deixar uma pulguinha atrás da orelha, tanto pra quem defende o cara quanto quem critica. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para vocês se manterem sempre bem atualizados, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto, belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, esse vídeo eu escolhi fazer o caminho assim, mais difícil, digamos. Seria muito mais fácil se eu quisesse agradar uma base. O cara foi preso, o cara é antidemocrático mesmo, tem que prender, a gente tá acabando com a democracia. Ou se eu quisesse agradar a outra parte, esses caras da STF são os ditadores, eles são ridículos, eles querem... Enfim, né? Venezuela, enfim. Eu diria pra vocês que é um pouco mais complexo. O mundo não é binário dessa maneira. Isso não é ficar em cima do muro. Isso é tentar defender a verdade, por mais que dê menos views, menos comentários, menos engajamento. Acho que é o meu papel aqui passar pra vocês uma visão um pouco mais centrada dos acontecimentos. Vamos lá, ó. Primeiro, quem é o Daniel Silveira? Daniel Silveira é um ex-policial, né? Acho que ainda acredita, né, que tá na carreira militar, tal, então continua sendo policial, que tem uma série de atentados, né, uma série de questões contra ele. Mais de 80 mandatos ali de punições, o cara só fugiu da prisão algumas vezes, porque ele pegou uma férias atrás da outra, né, um afastamento atrás do outro. Ele tem coisas muito polêmicas, sempre exaltando a ditadura militar, sempre defendendo a volta do AI-5, sempre, inclusive, rasgou a placa da Marielle, né, uma homenagem para Marielle, bem na época em que ocorreu aquela morte política, aquilo sim, né, milícias, enfim, aquela morte política. Rasgou a placa, mesmo que dando a ideia para defender o que os milicianos fizeram, muito possivelmente. Então, cara, assim, galera, eu acredito que ele não deveria representar um deputado federal. Com as declarações que ele deu na live que ele fez, acho que pior ainda, piorou ainda mais a situação do Daniel Silveira. Ele falou, né, que nem eu comentei com vocês, algumas coisas péssimas. Associou, por exemplo, falou que o Gilmar Mendes, ele adota decisões por meio de, não falou propriamente, mas fez um sinalzinho assim. Mas o Gilmar Mendes, você não, ainda mais sendo deputado federal, você não pode falar se você não tem prova. Isso é calúnia, você está caluniando, isso é crime, tá? E ainda mais contra o ministro do SF, uma figura tão importante. Então falou que o Gilmar Mendes gosta de uma graninha para fazer alguns processos. Ele falou do Edson Fachin, que o cara era esquerdista, o cara militava pelo PT, que ele merecia apanhar, que tinha que tirar os 11 ministros do STF e colocar outros. Ele falou, inclusive, né, citou AI-5, sempre defende a ditadura militar. Então é um cara que dá declarações completamente antidemocráticas. E convenhamos, professor, mas é só o discurso. O discurso inflama a galera. Ele falou, inclusive, que ele fez isso, ele deu nessa declaração que ele fez isso para ajudar o governo Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro tem uma série de embates, né, com o legislativo, com o judiciário e tal, só que o Bolsonaro, até por uma responsabilidade um pouco maior, ainda bem, né, ele não sai atacando tão fortemente assim, pelo menos não mais recentemente, o poder judiciário, o poder legislativo, porque isso pode ferir, isso pode fazer mal para ele. Então, o Daniel Silveira disse que ele fez isso como um apoio ao Bolsonaro, demonstrando apoio contra o STF, demonstrando apoio contra o poder legislativo. Beleza. Isso merecia punição? Com toda certeza. Só que tem um porém. Aí que tá o porém, né? Então merece punição isso? Com toda certeza. Qual que é o porém? A gente não pode prender membros do Congresso, do Poder Executivo, etc., desde que não seja em flagrante. Tem que ser em flagrante. É uma discussão jurídica isso, tá? Confesso que é uma discussão jurídica. E eu, como advogado, eu prefiro assim, eu li bastante sobre isso hoje e prefiro dar a minha opinião, claro. Quando ele colocou que era em flagrante, segundo a justificativa do Alexandre de Moraes, era porque o vídeo ainda estava circulando pelas redes sociais, e circulando pelas redes sociais era como se a notícia estivesse espalhando naquele momento. Ou seja, no ato que estava sendo reproduzido o vídeo, estava tentando contra o STF, estava tentando contra os ministros, etc. Então, por isso, seria passível de punição, inclusive em flagrante, e aí podendo prender um deputado federal. Ele teve ali a sua casa invadida pela Polícia Federal, enfim, né, já arranjou briga, inclusive, na prisão. O cara não é flor que se cheire, tá? Convenhamos. Beleza. Só que, imagine então, que alguém faz um vídeo falando mal, por exemplo, do STF.
Aí, vamos imaginar que eu faço um vídeo criticando o Gilmar Mendes, por exemplo, tá? Pode ser que o Gilmar Mendes considere que o meu vídeo, assim, claro que eu tenho um engajamento muito menor, dificilmente vai chegar no Gilmar Mendes, mas entenda, né? Um outro deputado federal faz um vídeo aí criticando o Gilmar Mendes. Pode ser que, por exemplo, o Gilmar Mendes entenda que foi uma calúnia que ele fez, uma difamação. E aí pode falar que o cara merece ser preso. E merece ser preso por calúnia e difamação e por flagrante, já que o vídeo ainda tá rolando na internet. Difícil, hein, galera? Percebe que isso abre precedentes para esses 11 ministros começarem a atuar de maneira mais autocrática, de maneira mais forte. Essa regulamentação, esse poder que os deputados federais têm e os senadores têm de poder se expressar livremente, ele não pode ser usado para qualquer coisa, com toda certeza, tá? Esse poder de um deputado federal, senador, ter a liberdade de expressão para poder falar o que bem entender, é muito mais para proteger a própria democracia, para que ele não seja ameaçado por defender a esquerda, a direita, enfim, os seus princípios, do que para proteger o deputado em si. Porque o deputado, se ele, imagina, se o cara vai lá e defende fazer coisas com menores, por exemplo, não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem o que é, né? E aí, beleza, imunidade parlamentar, o cara não pode ser preso, então? Claro que pode. Então, percebam que são coisas diferentes. Só que para você usar um poder judiciário, interferir de maneira tão forte no poder legislativo, como foi essa interferência, referendada pelos 11 ministros, inclusive pelo Cássio Nunes, né, que foi indicado ali pelo Bolsonaro, isso tem que ser uma coisa muito forte, tá? A ideia é que os três poderes, eles são independentes e eles têm que ter um respeito mútuo entre eles. Então um só tem que interferir no outro em última instância. Pessoal, mas o cara fez. Olha os absurdos que o cara tá falando. Você não sabe quando o Trump deu aquela declaração, fica incitando que a democracia não tá funcionando, teve uma invasão no Capitólio. Enfim, é assim que as democracias começam a morrer? Concordo. Isso tem que ser combatido. Esse tipo de discurso autoritário, autocrático, isso tem que ser combatido. Porém, a gente não é, galera, doido. A maneira como isso vai ser combatido importa. A maneira, então, prender em flagrante pela divulgação do vídeo não seria o caminho mais recomendável. Qual que é o caminho mais recomendável? O PGR, Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, eu estou entrando com um pedido para que você entre com uma representação contra o que o Daniel Silveira fez, porque o cara está atentando contra a nossa democracia. Aí a PGR abriria um inquérito, esse inquérito iria lá, iria para o Poder Judiciário, e aí sim o Poder Judiciário iria julgar. Não por questão de flagrante, porque a questão de flagrante ficou muito força-barra. E aí, isso vai ser o combustível perfeito para o que os bolsonaristas querem, ou para o que o Daniel Silveira quer, ou que o Carlos Jordi quer. Tá vendo? Essa STF é ditatorial, esses caras são totalmente autocráticos. Esquecem de tudo que o Daniel Silveira falou para partir para essa questão esquece, né, o cara tá falando, e parte para essa questão que o STF é totalmente autoritário. Então, assim, por mérito, o que eu defendo? Que o Daniel Silveira seja afastado, inclusive ele já foi expulso da PSL e tem que ser expulso também, considero eu, pelas declarações que ele deu e que ele dá sempre, tem que perder sim o seu mandato, isso por votação no Congresso, e que ele tem sim que ter imputado algum tipo de crime por atentado à democracia, porque consta na nossa Constituição, só que não por flagrante, e sim por uma indicação do PGR que tem que provocar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder que não pode ser ativo, ele tem que responder, ele tem que, quando ser provocado, ele toma alguma ação. Porque se o Poder Judiciário começa a ser ativo, ele começa a tomar as decisões sem ser provocado, a quem você vai recorrer? Ao Judiciário? O Judiciário é o poder que você recorre, é o poder que resolve ali conflitos. Se ele está tomando as decisões, para quem que a gente vai recorrer? O Poder Judiciário responde, não quando provocado, não toma decisões ativas. Então, considero certo afastamento, considero sim que o cara tem que ser punido, inclusive com a perda de mandato, talvez. Juristas podem me ajudar aqui no vídeo. Com prisão pelo que ele falou, acredito que sim, mas a maneira importa. E a maneira como a STF fez isso não foi uma maneira legal e dá combustível para a oposição criticar ainda mais o STF. Beleza, pessoal? Deu para entender a opinião complexa aqui? E aí, vocês concordam comigo? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!